Hora do Mão. A comandante da Ordem de Cavaleiros tem seu coração partido quando descobre que seu noivo está apaixonado por outra pessoa. Mas depois de uma noite de bebedeira, ela acorda na cama de Theodore, o cachorro louco do reino. E para piorar, Theodore continua lhe chamando de mestra, e ele é designado a assistente da sua Ordem de Cavaleiros. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é como caçar o mestre, e espero que aproveite. A história começa com um homem propondo a uma nobre que termine em seu noivado. A garota ouviu isso na noite de sexta-feira, em uma festa que celebrava o retorno do segundo filho do Duque de Clermont. O homem estava dizendo a Helena de Blois que não queria mais ser seu noivo. A nobre entrou em pânico e pediu a Joseph para não deixá-la, mas ele já tinha deixado de amá-la. De repente, Adelaide entrou na conversa dizendo que agora o homem a amava, e que ela lamentava o que tinha acontecido. Helena não esperava ouvir tamanha bobagem, então mal conseguiu conter suas emoções. De repente, a garota deu um golpe forte no estômago do homem, fazendo ele cair de joelhos. Agora que a garota sabia sobre o caso, ela decidiu terminar o noivado, e ordenou que o casal contasse tudo ao marquês, não esquecendo de indicar o motivo pelo qual o noivado foi rompido. De volta ao palácio, os nobres começaram a perguntar a Helena onde o homem tinha ido. Depois de um tempo, eles ficaram surpresos que a garota tinha rompido o noivado tão facilmente. Os nobres parabenizaram Helena por ter conquistado sua liberdade e lhe ofereceram uma bebida. As garotas mencionaram que era muito difícil para elas cumprimentar a pessoa principal da festa, Grey Theodore. Por anos, o filho do Duque de Clermont não tinha mostrado seu rosto, e ninguém sabia o motivo de sua aparição repentina. Helena tinha estudado com ele na academia, então as garotas queriam saber como ele era. De repente, Joseph e Adelaide saíram juntos de braços dados em público, mostrando a seriedade de seu relacionamento. Helena já tinha suspeitado das intenções do homem mesmo quando eles se conheceram. Adelaide, Joseph não conseguia tirar os olhos dela. A garota ignorou porque o homem era seu amor e melhor amigo. Um dia, Joseph veio cumprimentar Helena, e foi então que ela se apaixonou por ele, por causa do sorriso brilhante que ele lhe deu. Atualmente, Helena correu rapidamente para fora do palácio. Se ela soubesse que isso aconteceria, nunca teria se envolvido com Joseph. A garota estava certa de que o homem amaria a outra, mas ela não podia acreditar que ele a trairia. Helena queria muito voltar no tempo, para antes de conhecê-lo, e se isso acontecesse, ela prometeu nunca mais amar Joseph novamente. A garota caiu no chão e orou a Deus para ter piedade dela e enviá-la de volta no tempo, após o que ela perdeu a consciência. De repente, um homem desconhecido anunciou que Helena seria executada. A garota voltou a si, percebendo que era apenas um sonho. Ela entrou em pânico ao perceber que tinha acordado com Theodore em um quarto que ela nunca tinha visto antes. Augustus Theodore Jean era um cavaleiro do Duque de Clermont e filho da irmã mais nova de Sua Majestade, o rei. O homem era da mesma academia militar que ela e também era o protagonista da noite em que ela anunciou seu rompimento. Theodore disse a ela que a encontrou bêbada, deitada no jardim, por isso a trouxe para aquele quarto. Eles passaram seus dias de cadete juntos na academia militar, mas nunca foram amigos, além de que Theodore estava completamente fora de controle na cerimônia de nomeação da noite. Vendo a garota assustada, o homem pediu a ela para ser mais cuidadosa, porque, se não fosse, ele ficaria muito desapontado. Ele não fez nada e se conteve por muito tempo. Theodore se aproximou dela dizendo que queria fazer isso com seu mestre. Helena pulou e fugiu do quarto do nobre, correndo para sua mansão. A empregada começou a perguntar à garota por que ela estava assustada e tinha desaparecido a noite toda. Helena precisava esconder que passou a noite inteira com Theodore, já que foi logo depois do rompimento do noivado. Mais tarde, a empregada vestiu a garota, dizendo que ela era a melhor cavaleira de submissão do reino de Ron. Helena era uma cavaleira do reino e vice-comandante dos Cavaleiros de Novembro. Ela era a herdeira da honorável casa de de Blois, que protege a família real. Apesar de que Helena precisasse pensar um pouco sobre o que aconteceu pela manhã, ela não podia perder tempo ficando triste. Naquela mesma manhã, a garota foi para o treinamento de espada e passou muito tempo nele. No meio do treino, Maurice, o filho do tenente dos de Blois, veio vê-la. Eles cresceram como uma família na cidade natal de Helena. Alguns minutos depois, Lucy Lebour veio visitá-los. Apesar dela ser uma plebeia, era bem conhecida entre os cavaleiros por suas habilidades excepcionais de coleta de informações. Mas ela não tinha sido promovida em anos por causa de sua imprudência. A garota disse que por mais que o líder favorecesse Helena, já era demais para o Sr. Maurice. Mas Helena não entendeu o que tudo isso significava. O homem mudou o tópico para documentos e correu rapidamente para o escritório. Ao entrar em seu escritório, Helena ficou surpresa porque seu escritório, que sempre foi uma bagunça de documentos, estava completamente limpo. De repente, atrás da garota, estava Theodore, ajoelhado. Ele disse que recentemente tinha sido iniciado na Ordem dos Cavaleiros de Novembro e nomeado assistente do vice-comandante. Depois disso, Helena foi ao escritório do comandante querendo saber o que aconteceu com o posto de tenente.
Helena tinha se tornado a vice-comandante da divisão de cavaleiros, então o homem não poderia deixar o cargo. A sua assistente estava vaga, e a garota ficou furiosa com esse tipo de comportamento. O homem entendeu seus sentimentos, mas ainda assim Sir Theodore era um membro da família real e poderia perder a cabeça se algo desse errado. Ele se desculpou porque já era tarde demais para mudar sua decisão, já que todos os documentos já tinham sido assinados, e não tinha nada que ele pudesse fazer a respeito. De repente, Helena viu atrás do comandante uma vitrine com muitas garrafas do melhor vinho do Império. A garota percebeu que o vinho era produzido no território do Duque de Clermont e era uma oferta comum. Maurice anunciou que uma carta oficial tinha chegado na noite passada com um assunto urgente. Ela seria adiada, mas acabou sendo uma carta com o selo da família real. Helena percebeu que a família real tinha interferido para gerenciar os assuntos dos cavaleiros enquanto ela estava no baile, mas ela pouco sabia sobre a agenda do vice-comandante. Tinha que ser alguém de grande estatura, alguém que quisesse ajudar Theodore por seus próprios interesses. Pouco tempo depois, Helena chegou para se encontrar com a princesa. A garota perguntou se ela gostou do presente. Esse era o principal problema de Helena, porque em uma idade tão jovem, a princesa já sabia tudo sobre táticas militares, política e economia. Ela estava totalmente equipada com as habilidades necessárias para se tornar a próxima governante, a princesa do Reino de Ron. Maria Josefine também era conhecida como Princesa Pippin. Helena não entendia como uma princesa poderia chamar seu primo de presente. A garota parabenizou a terminação do noivado, já que os rumores se espalharam rapidamente. A princesa disse que os jornais estavam divulgando que Helena tentou roubar Joseph de Adelaide, mas a garota achava que era apenas um boato. Pippin afirmou que a baronesa tinha dito o contrário. Ninguém percebeu o quão terrível era, porque um noivado rompido era um grande lucro para a nobreza. A princesa não queria que a honra de um de seus cavaleiros fosse manchada por algo tão trivial, e por isso ela estava muito chateada. Foi por isso que a garota deu Helena a Theodore, já que a melhor maneira de destruir um rumor era criar um novo. O boato de que a bela Lady Helena de repente tem um cão raivoso de Clermont sob seu comando pode fazer os nobres esquecerem o rompimento do noivado. Theodore fugiu no dia da inauguração e foi destituído de seus direitos ao trono. A princesa sentiu que Helena era a única pessoa que poderia subjugar seu primo, embora Penine parecesse tola e ingênua. A família real precisava de alguém para cuidar do problema, e Helena precisava de algo chocante para eliminar os rumores. Helena garantiu que Theodore não poderia ser seu assistente. Foi quando a princesa decidiu tomar medidas drásticas e fazer a única coisa que Helena gostava. A garota abraçou o braço de Helena e ofereceu aumentar seu salário em 10%. Depois de um tempo na rua, Helena se culpou por não poder recusar essa oferta. Ao entrar no escritório, a garota disse a Theodore que a partir de hoje, ele seria seu assistente. Por desobedecer suas ordens, ele seria repreendido de forma muito mais severa que os outros cavaleiros. O homem concordou calmamente, mas Helena não conseguia acreditar. Isso porque, nos dias da academia, ele era caprichoso e sempre insatisfeito. A garota estava prestes a sair, mas Theodore se aproximou dela perguntando por que ela estava surpresa. Helena pediu para ele tirar as mãos, mas o homem lembrou ela de que ela tinha se tornado a dona de um cão, então quanto mais ela o afastasse, mais ele se aproximaria. Helena ordenou silêncio, já que ele tinha fugido de sua cerimônia, mas a pedido da princesa, ela decidiu aceitá-lo. O homem perguntou se Helena tinha medo do cão raivoso de Clermont, mas a mulher garantiu que não tinha isso. Um cavaleiro não deveria sentir medo, exceto o medo de seu mestre, então Helena não tinha ninguém a temer, exceto sua princesa Pippin. Ao ouvir isso, Theodore disse que a garota deveria mantê-lo na coleira curta. O homem pegou a mão da garota e pediu para que ela o chamasse de Tel, acrescentando que ela seria a coleira para esse cão louco. Mais tarde, Helena sonhou que estava envolta em correntes e acusada de assassinato e traição, prestes a ser executada. A garota acordou de repente e desceu para a mesa de jantar, se sentou e começou a ler o jornal. Os rumores de que Theodore tinha se tornado seu subordinado já tinham se espalhado por todo o império. A empregada trouxe a comida, e então Helena perguntou a ela se ela já tinha sonhado com sua própria morte. A mulher não se lembrava disso, mas ouviu dizer que esses sonhos eram bons presságios, então Helena não tinha com o que se preocupar. Ela estava tendo pesadelos ultimamente, o que poderia ser resultado do estresse. Já se passaram 2 dias desde que Helena aceitou Theodore como seu assistente, mas ele era a razão pela qual ela não queria ir para seu próprio escritório. Maurice não podia acreditar que Helena estava com medo do sargento, então ele lhe deu um livro chamado Não Existem Cães Maus. O homem estava prestes a sair, mas se lembrou da festa para os recrutas e mencionou isso a Helena. De repente, Theodore olhou para fora do escritório sem entender por que a garota não estava entrando. A garota estava se perguntando por que o homem estava chamando ela de mestre. Theodore estava evitando uma resposta direta, mas ambos estudaram na mesma academia militar, então Helena queria saber o motivo pelo qual ele começou a chamá-la assim. O homem se candidatou para o cargo de assistente do vice-comandante, mesmo sendo um nobre de alto escalão, por causa do mestre. Helena não se importava com o que Theodore pensava dela, mas ele teria que chamá-la de Helena a partir de agora.
O homem inclinou a cabeça dizendo que não desejava fazer isso. A partir de hoje, eles começaram a trabalhar juntos, e ele estava tão empolgado que não conseguia dormir bem à noite. Theodore começou a se aproximar cada vez mais da garota, mas com um movimento rápido, ela o jogou no chão. O homem pensou que Helena gostava de dominar, mas ela disse que o conhecia bem. Ela ouviu dizer que ele não se interessava por nada que não gostasse. Helena não entendia o que estava errado, já que o corpo de Theodore estava relaxado e ele estava aproveitando o momento. Nesse momento, Lucy entrou correndo no escritório de Helena querendo dizer que estava indo para o escritório principal. A garota ficou envergonhada, pensando que tinha interrompido Helena com Theodore. O homem não entendia por que a garota ainda estava brava, já que ele só queria sacudir seu manto. A garota instantaneamente lembrou que Lucy estava indo para o escritório principal, então ela lhe entregou os papéis, dizendo para levar Theodore com ela e fazer algum trabalho de papelada. O homem reclamou, mas quando ouviu que era uma ordem de sua senhora, ele obedeceu docilmente e seguiu seu caminho. No caminho, Lucy admirou a beleza de Theodore, dizendo que se ele sorrisse mais frequentemente, seria muito popular com as garotas. A garota se perguntou por que o homem chamava Helena de mestre, mas ele não pôde dizer. Mas tinha uma série de razões para isso. Perto do escritório principal, a garota pediu a Theodore para ser cuidadoso, já que seus superiores eram completamente impenetráveis. Naquela época, Helena achou que estava começando a perder a cabeça enquanto lia sobre como lidar com cães. A garota achava que seus subordinados precisariam de tempo para organizar a papelada, então decidiu tirar uma soneca. De repente, Theodore e Lucy entraram no escritório, sem acreditar que tinham sido liberados tão rapidamente. A garota disse que assim que chegaram ao escritório principal, todos ficaram horrorizados com a expressão no rosto de Theodore. Helena estava muito curiosa sobre o que o homem tinha feito. Theodore era muito útil, além de ter limpado seu escritório, que estava sempre uma bagunça por causa das pilhas de documentos. Então ela começou a pensar que talvez tivesse sido muito dura com ele. Helena decidiu deixar o caso de roubo de nobres e sair em patrulha. Andando pela rua, o homem memorizou todas as ruas da cidade. A garota disse que agora eles sairiam frequentemente para a cidade. Theodore ficou muito feliz porque eles poderiam passar mais tempo juntos, só os dois. Helena se lembrou de que todos os cães gostam de passear e que uma caminhada alivia o estresse. De repente, Helena ouviu um barulho em um beco escuro e estava prestes a atacar, mas era apenas um gato comum. Os cavaleiros foram embora sem perceber que tinha um homem suspeito naquele beco. Mais tarde, a garota não conseguia parar de pensar que sua intuição tinha falhado. Tinha rumores de um ladrão conhecido como Zephyr, que tinha aparecido recentemente e estava roubando as casas de muitos nobres. Como o ladrão era muito rápido, ele foi nomeado em homenagem ao deus do vento. Helena tinha certeza de que algo estava errado ali, porque ainda não conseguiam encontrar nenhuma pista. Theodore se ofereceu para dar outra olhada na rua, mas a garota decidiu encerrar o dia. O homem ficou chateado porque queria andar mais. Helena pediu ao sargento para memorizar tudo o que viu para a próxima patrulha. De repente, o ladrão arrancou a bolsa de Eu, derrubando ela no chão. A garota sentiu novamente a dor na perna, que tinha machucado na última nomeação. Theodore queria levar Helena ao hospital, mas ela ordenou que ele não se preocupasse com ela e correu atrás da bolsa. O homem correu atrás do ladrão, quase o alcançando do outro lado da rua, mas ele conseguiu desviar da espada usando a corda da casa. Theodore correu horizontalmente pela parede e ainda conseguiu derrubar o insolente ladrão, que ele não permitiria tocar em sua mestra. O homem brandiu sua espada querendo matar o ladrão, mas Helena o deteve. Ela não podia acreditar que o sargento tinha conseguido rastrear o atacante tão rapidamente. Theodore ficou chocado porque a perna da garota estava perfeitamente bem. Maurice disse que era apenas um teste e que tinha uma festa de boas-vindas para os novos recrutas da divisão, que não poderia ser perdida. O homem percebeu que o ladrão o tinha levado a esse lugar de propósito e que a lesão de Helena era apenas uma desculpa comum. Helena se desculpou dizendo que todos passavam por isso, então não valia a pena ficar chateado. Theodore agradeceu a garota por detê-lo a tempo, pois, caso contrário, ele poderia ter cometido um erro grave. A garota agradeceu a Saint Jerome por seu trabalho, e em seguida, os cavaleiros foram para o bar. Jerome ficou horrorizado, já que aquilo não era uma diversão comum e Theodore realmente tentou matá-lo. Os cavaleiros pediram desculpas a Lucy por terem esperado, dizendo que a cerimônia de iniciação tinha sido esplêndida. A garota informou que o comandante não estava presente porque tinha saído para ajudar no caso de Zephyr. O joalheiro consertou o colar quebrado da princesa, mas Zephyr notificou que iria roubá-lo, então ele pediu ajuda ao comandante. Um dos cavaleiros pensou que Zephyr era uma raridade, já que era um ladrão que cuidava de crianças pobres com os itens roubados. Apesar de tudo isso, ele ainda era um ladrão, mesmo que se considerasse um homem justo. Helena ordenou que todos se acalmassem, depois do que a festa começou. Antes de começar, Maurice pediu a Helena que dissesse algo como vice-comandante. A garota disse que eles se reuniram para dar as boas-vindas a Theodore e esperava que todos pudessem conhecê-lo melhor e participar da celebração.
Todos começaram o banquete, e depois de um tempo, Helena notou que a atmosfera estava muito diferente de outros eventos. Todos, exceto Lucy, ficaram em silêncio, bebendo e comendo. A garota contou a todos como ela e Theodore foram ao escritório principal juntos e que não foram rígidos com eles. Helena pensou que tudo ficaria bem, então era seguro sair. Theodore percebeu sua senhora saindo e a chamou em voz alta, pedindo para ela ficar. Todos ficaram chocados porque o homem estava chamando Helena de sua senhora. Alguns começaram a imaginar o que isso poderia significar, mas um deles decidiu perguntar diretamente por que alguém com sangue real estava chamando Helena de senhora. A garota não sabia o que dizer, então Theodore garantiu a todos que ele apenas devia isso a ela. Os cavaleiros tentaram fazer o homem falar, mas ele ficou em silêncio. No momento em que Helena novamente desejou sair, Lucy propôs um jogo de verdade ou ação, e para a apresentação, eles tinham que fazer uma pergunta a Theodore, cada um, e se ele recusasse, seria punido e teria que beber o coquetel dela. Helena esperava que o homem recusasse, mas ainda assim perguntou se ele participaria. Theodore concordou e então Lucy começou a preparar um coquetel que poderia derrubar até mesmo um urso. Helena percebeu que ninguém ousaria simplesmente fazer qualquer pergunta a esse Theodore, mas Lucy imediatamente decidiu descobrir se ele gostava de Helena. O homem confirmou suas suposições e queria dizer algo mais, mas a garota pediu que ele não respondesse. Theodore começou a falar, mas Helena deu a ordem para não dizer nada, após o que ele obedeceu em silêncio e bebeu o coquetel. Helena notou que o olhar do homem mudou um pouco. Lucy se perguntou quanto Theodore poderia beber, mas ele nunca contava e apenas bebia até desmaiar. Era hora de outra pergunta, e Helena ficou preocupada, porque se isso continuasse, eles estariam em perigo pela segurança de Theodore. Helena decidiu beber tudo por ele. Mais tarde, a garota se sentiu muito mal por causa de alguns dos coquetéis de Lucy. Ela acreditava que mesmo que tivesse permanecido em silêncio, eles começariam a falar sobre ela pelas costas de qualquer maneira. Maurice não entendeu do que Helena estava falando, mas ela esclareceu que anteriormente, os cavaleiros tinham apenas bombardeado Theodore com perguntas estranhas, tentando descobrir algo. Maurice se desculpou, dizendo que todos os cavaleiros seriam punidos, mas a garota garantiu que estava tudo bem, porque se não fosse por Lucy, Theodore não teria se encaixado. Ela decidiu deixar como estava para que amanhã ela e Maurice pudessem ir ao campo de treinamento e se aproximar. O homem pediu para ser deixado de fora disso, mas Helena lembrou que ele estava envolvido na confusão com as perguntas, então o campo de treinamento seria sua punição por não controlar os cavaleiros. Ao entrar no bar, Helena viu Theodore bêbado, enquanto todos diziam que estavam tentando parar Lucy. Uma empregada entrou no quarto da princesa e pediu à garota que fosse para a cama, mas ela estava relutante em fazê-lo. Penine olhou pela janela pensando que Helena estava se divertindo incrivelmente naquele momento. Nesse momento, Helena estava arrastando Theodore nas costas, desde 10 minutos atrás, todos estavam com medo de tocá-lo. No meio do caminho, a garota encontrou Maurice, que concordou em ajudá-la. O homem riu, já que nunca pensou que chegaria o dia em que ele estaria ajudando o cão raivoso de Clermont. Helena disse que a princesa e a duquesa tinham pedido para ela cuidar de Theodore. Como Theodore estava naquele estado, Helena teria que visitar a princesa e a duquesa. Maurice se ofereceu para levar o homem à duquesa, já que a duquesa era amiga da família, assim a garota poderia ir e explicar a situação. Helena decidiu partir, e Maurice lhe lembrou que as vidas dos cavaleiros da divisão estavam em suas mãos a partir de agora. Helena partiu, e Maurice, ao entrar no bar, ficou chocado, já que todos os cavaleiros estavam em um estado terrível. Lucy bêbada atacou o homem, perguntando como ele poderia fazer isso com ela, porque agora ela não poderia viver normalmente por causa dele. Maurice não suspeitou de nada e começou a levar todos para seus quartos. Helena quase chegou à residência do duque, se perguntando como Theodore estava dormindo em uma carruagem tão apertada. Isso nunca tinha acontecido antes, quando a garota estava bebendo com Joseph, então ela nem sabia como era. Helena fingiu que tudo estava bem, mas ainda não podia acreditar no que tinha acontecido. Isso foi o começo de seu amor não correspondido, que durou vários anos, então era natural terminar o noivado. Theodore ficou com calor e começou a se despir, quando de repente a carruagem passou por uma pedra e a garota caiu sobre ele. Helena queria se sentar em seu assento, mas o homem a colocou à força no assento e se pressionou contra ela. A garota pediu para parar, enquanto Theodore pediu para fazer isso pelo menos uma vez. Antes, Helena achava o homem bonito quando via de longe, mas, ao examiná-lo de perto, ela podia dizer que ele era incrivelmente bonito. Tudo o que estava acontecendo parecia um sonho para Theodore, porque agora Helena estava totalmente sob seu poder. O homem queria beijar a garota, mas ela cobriu sua boca com a mão. Então, Theodore começou a lamber a mão dela. Helena pensou que isso não deveria acontecer, porque um cavaleiro deveria ser puro e permanecer assim até o fim. A carruagem parou e a duquesa começou a dizer para eles saírem o mais rápido possível. O mordomo estava prestes a abrir a carruagem, mas Helena rapidamente empurrou Theodore para fora dela e correu para encontrar a duquesa. A duquesa estava ansiosa para ver Helena, além de ser tarde, então ela ofereceu a garota para passar a noite.
Helena disse que não era necessário, já que tinha negócios urgentes para resolver e precisava voltar o mais rápido possível. O mordomo olhou para dentro da carruagem e ficou surpreso ao ver Theodor todo machucado. A duquesa pensou que seu filho tinha caído ou sido atingido pela carruagem, mas ela ficou preocupada ao ver que ele estava seminu, e por causa disso, queria saber o que tinha acontecido na carruagem. A mulher levou os convidados para a mansão, ordenando a um servo que fosse à ordem da cavalaria e informasse que Helena ficaria na mansão Clermont. A duquesa explicou que ela e seu filho eram os únicos que viviam na mansão, então eles apagavam as luzes à noite. Quando chegaram a um lugar tranquilo, a mãe de Theodor perguntou se seu filho estava sendo maltratado no trabalho. Ela tinha notado hematomas no pescoço do homem quando o ajudou, o tipo de hematomas que só podem vir de uma surra, como se alguém o tivesse empurrado com força. A mulher não podia acreditar que um rapaz que normalmente não bebia estava tão bêbado. A duquesa estava preocupada o tempo todo, pois, após a cerimônia, Theodor tinha saído e vagado pelo mundo como um mero cavaleiro, então era difícil saber se ele estava vivo ou morto. Esperar por seu marido só a deixava mais ansiosa. O Duque de Clermont era um cavaleiro famoso, mas ele desapareceu, e ainda não se sabia se ele estava vivo ou morto. A mulher relatou a história de Theodor, que só conseguiu voltar por causa de Helena, então ela esperava poder agradecê-la um dia. A duquesa pediu Helena que fosse dormir em qualquer quarto e depois saiu com a única lâmpada da mansão, o que confundiu a garota. Helena abriu a porta do primeiro quarto e encontrou Theodor com uma expressão pensativa. Nesse momento, um sentimento estranho surgiu no estômago da garota. Ela teve uma visão dos cavaleiros da academia pedindo para ela parar Theodor, que estava enlouquecido e coberto de sangue. O homem pediu Helena que o deixasse mal interpretá-la, porque hoje ele se sentia muito bem. Durante a noite, Helena sonhou com Joseph. Helena acordou e viu o homem em sua cama. Ele veio acordar a garota, mas não conseguiu porque ela estava profundamente adormecida. Helena pediu a Theodor para sair, mas ele queria uma resposta sobre por que ela o chamava tão desesperadamente em seu sono. Helena jogou o homem para fora do quarto e foi trocar de roupa. Mais tarde, na mesa de jantar, a duquesa convidou a garota para a mesa, mas ela recusou. A mulher convenceu Helena a tomar café da manhã, e ela se sentou, mas estava envergonhada porque Theodor tinha causado muitos problemas para ela e agora parecia que nada tinha acontecido. Nesse ponto, a garota pensou que o homem simplesmente não lembrava de nada por causa do álcool. A duquesa falou sobre o delicioso chá que foi trazido do Oriente. O reino de R há muito tempo desejava estabelecer relações comerciais com o continente oriental, mas era impossível por causa dos piratas. De repente, Helena recebeu uma carta com o selo da família real, na qual a princesa perguntava se Helena tinha se divertido na mansão da duquesa. Mais tarde, a garota mostrou a Maurice um convite do príncipe herdeiro, já que em breve haveria um banquete em que qualquer pessoa poderia participar, independentemente do status. Mesmo pessoas que não receberam um convite poderiam comparecer à festa se encontrassem um parceiro. Helena anunciou que Maurice teria que acompanhar a princesa em vez dela. O homem começou a objetar, mas a garota revelou que em uma carta, a princesa tinha falado de suas intenções de convidar Adelaide para a festa. De repente, os cavaleiros quase mortos apontaram para os corpos de seus companheiros cavaleiros que não sobreviveram ao treinamento. Helena pensou que eles estavam animados e alertas na noite anterior, então pensou que estavam prontos para o treinamento de hoje. A garota disse que tudo era culpa dela, então, se essa punição foi tão difícil, ela precisava aumentar a quantidade de treinamento para que a próxima punição não fosse mais fácil. Maurice informou Helena que o comandante tinha pedido que ela fosse ao seu escritório assim que o treinamento matinal terminasse. No escritório do comandante, o homem queria saber para onde tinha desaparecido sua garrafa de vinho. A garota queria sair, mas o comandante disse que ela tinha sido vista na noite anterior. Na noite passada, um homem estava entregando um colar para a princesa e o viu, mas não conseguiu alcançá-lo, então ele fugiu da perseguição. Ele procurou por toda a vizinhança, mas não foi encontrado em lugar nenhum. Nesse ritmo, o prestígio dos cavaleiros poderia sofrer muito, e eles não podiam permitir que o ladrão continuasse a vagar. Ao chegar ao trabalho, o comandante viu um convite para um baile. A pessoa que pegar Zephyr nessa festa receberá 1 ano de salário como recompensa especial. Helena não poderia perder uma oferta tão lucrativa por causa de seu amor pelo dinheiro. Mais tarde, em seu escritório, Lucy viu o pão podre e presumiu que fosse veneno. Helena tinha planejado usar algo assim para ficar doente e poder se ausentar da festa, mas sabendo que o salário de 1 ano estava em jogo, ela não precisava mais disso. Quando Lúcia ouviu falar da festa, se ofereceu como parceira, mas Helena recusou, dizendo que estaria na festa apenas por causa de sua missão. Helena sugeriu que ela pedisse um convite a Maurice, mas ela se lembrou do que tinha dito no bar, ficou envergonhada e saiu para a patrulha. O bibliotecário disse a Theodor com medo que ele tinha emprestado livros que não estavam disponíveis para leitores comuns. O homem disse que Helena os tinha encomendado, mas o bibliotecário assegurou que isso não estava de acordo com as regras. De repente, Maurice entrou na biblioteca e pediu para registrar os livros em seu nome. Depois,
caminhando pelo escritório, Maurice pediu a Theodore para não ameaçar a todos. O filho de Clermont não entendia a atmosfera do escritório, e então Maurice falou sobre o baile. O homem disse que ficaria muito feliz se Theodore recebesse um convite assim, mas ele não estava interessado. Maurice acreditava que Theodore nunca teria sido convidado de qualquer maneira, mas estava preocupado com Ellie, já que Adelaide também tinha sido convidada para a festa. O homem lembrou como uma vez levou Helena ao bar depois que ele perdeu uma partida de prática. A garota revelou que os cadetes apenas riram de Theodore porque ele nunca a perdia. Depois de ficar bêbado, a garota falou sobre Joseph, então o homem presumiu que eles estavam em um relacionamento, e Helena admitiu que realmente o amava. Atualmente, Theodore admitiu que Helena nunca lhe disse isso. Maurice relatou que a garota, desde a infância, sempre guardava tudo para si, mas desta vez tudo era diferente. O homem disse que Helena precisava de Theodore. A princesa desejava que Theodore participasse da festa como parceiro de Helena para triunfantemente vingar os traidores. Theodore se animou e concordou com os pensamentos de seus colegas, já que ele realmente queria ser o parceiro da garota. Nesse momento, Joseph estava perguntando a Ada o que ele deveria fazer, já que seu pai ainda estava furioso com o cancelamento do noivado, então ele também se tornou o inimigo público número 1. A garota pensou que as notícias sobre Helena e Theodore eram apenas uma medida para encobrir o escândalo por parte da princesa. Joseph estava preocupado, já que Adelaide foi quem disse que tudo ficaria bem, mas as coisas mudaram e todos começaram a evitá-lo. A garota não conseguia mais ouvir isso, já que o homem deveria ter percebido o que aconteceria depois de mostrar desrespeito à princesa da espada. Ela não entendia o que encontrava em Joseph, mas, por outro lado, foi por isso que ela o conquistou tão facilmente. A garota disse que as coisas só mudaram porque ninguém conseguia entender o quão puro era o amor deles. Adele ainda precisava de Joseph para destruir a identidade de Helena. Tinha 3 coisas místicas no mundo que Helena não conseguia entender. Ela não conseguia entender Theodore, o cão louco da casa Clermont, que a chamava de senhora, não conseguia entender o comportamento da princesa Pippin, e finalmente, a interminável pilha de relatórios que ela estava constantemente fazendo, mas que de alguma forma nunca acabava. Ao entrar no escritório, Helena viu Theodore dormindo, que fez seu trabalho de forma admirável. Helena esperava que ele não acordasse pelo resto do dia. Theodore tinha mudado muito em 5 anos, porque nos dias da academia ele estava sempre no centro de escândalos intermináveis e não conseguia esconder suas emoções. A garota prendeu a respiração e se aproximou do homem para arrumar seu cabelo. Se a carruagem não tivesse parado na mansão de Theodore, eles poderiam ter se beijado. De repente, o homem perguntou quando sua senhora ia fazer isso, já que ele já estava cansado de esperar. Helena disse que não tinha pensado nisso, mas Theodore achou que a garota queria levá-lo como parceiro para a festa da princesa. Depois de pensar um pouco, Helena começou a procurar uma desculpa para não levar o homem com ela. Helena disse que se ele pudesse terminar toda a papelada antes dela, ela o levaria. Depois de um tempo, os dois terminaram todo o trabalho, após o que Helena perguntou por que Theodore não iria à princesa sozinho e pegaria o convite para a festa. O homem queria ir oficialmente à festa com Helena e mostrar que tinha um rapaz tão maravilhoso ao lado de sua senhora. A garota estava apenas cumprindo seu dever, então não precisava de um parceiro, porque estava fazendo tudo apenas para capturar Zephyr. Theodore lembrou que a princesa lhe tinha contado sobre o amor dela pelo dinheiro, e que a única razão pela qual a garota o aceitou como assistente foi por dinheiro. O homem sugeriu que Helena poderia ser recompensada, e Helena ficou bem com isso, já que sua família tinha problemas financeiros. A ex-condessa Vitória de Blas recebeu as terras de Aquatan depois que se casou com o senhor dessas terras, mas mesmo assim sua família já estava em grande dívida devido às guerras. Aquatan era um dos maiores celeiros do reino de Ron, e houve apenas uma batalha, mas sua família ainda não conseguiu pagar as despesas. Helena queria quitar a dívida por conta própria e não queria que essas dificuldades fossem passadas para a próxima geração. Theodore decidiu contar uma história, após a qual Helena teria que decidir se o faria seu parceiro ou não, já que isso envolvia a academia. O homem estava correndo quando, de repente, Lucy veio correndo até ele. Helena decidiu ficar sozinha, embora Theodore apenas tivesse pedido para que ela o levasse à festa. A garota achou estranho porque pensou que ela tinha rejeitado seu pedido de se tornar sua parceira porque já tinha reservado Theodore para esse papel. Lucy acreditava que tinha algo entre ela e o vice-comandante na academia e não achava que todos os rumores sobre o homem eram verdadeiros. Theodore confirmou que ele era de fato um cão louco, já que facilmente se irritava e começava a atacar todos. O que ele fez na cerimônia noturna, uma pessoa normal nunca faria. Theodore não podia mais ficar parado porque os cavaleiros ousaram molestar Helena e zombar dela, então ele matou todos eles. O homem percebeu que seria difícil para Lucy entendê-lo, mas ele desejava destruir qualquer um que olhasse para Helena de cima para baixo. Os cavaleiros correram atrás do homem com o manto, e nenhum deles conseguiu capturá-lo. Finalmente, Theodore o encurralou, mas ele pulou a cerca e fugiu. Helena rapidamente sacou sua espada e atingiu o estranho, ordenando que mostrasse o rosto. Lucy tirou o capuz, dizendo que Helena não deveria ser tão severa, afinal, era apenas um treino.
A garota concordou, decidindo fazer uma pausa e trocar de papéis para continuar o treinamento. Helena foi a única a pegar Zefir em todo o treinamento, então Theodor pensou que definitivamente conseguiria a recompensa. Quanto mais Helena via o homem, mais útil ele parecia para ela, já que ele era um bom pensador, e sua gestão do tempo e trabalho de papelada eram os melhores. A garota elogiou Theodor, mas o homem achou que merecia algo melhor do que o elogio usual. Theodor garantiu que Helena não perderia nada se o levasse à festa, porque ele era bonito e ficariam bem juntos. Devido ao bom esforço do homem, Helena poderia acompanhá-lo ao palácio, onde ele poderia pedir a princesa por si mesmo. Theodor não conseguia entender a garota, já que levá-lo como parceiro seria a melhor solução para a vingança, considerando a situação de Helena com Adelaide. Seria uma vitória esmagadora. Nesse momento, a princesa se encontrou com a duquesa de Clermont. A garota garantiu que Helena seria irresistível na próxima festa. Esse teria que ser o dia em que a casa de Clermont e a casa de Blas se uniriam. Recentemente, a princesa foi informada de uma situação estranha. Embora a casa de Blas não tivesse mais alianças tão fortes com outras famílias nobres, se ela os apoiasse, isso fortaleceria a força da família real. Se tudo corresse de acordo com seu plano, seria uma grande vantagem tanto para a família real quanto para a casa de Blas. A duquesa pensou que Helena não estava interessada em levar Theodor como parceiro, mas a princesa garantiu que a mulher estava enganada, já que Helena não permitiria ser insultada. A duquesa disse que a princesa deveria ter sido mais sábia e não tirar conclusões tão precipitadas. Ela sempre sabia o que fazer quando se tratava de política, mas as coisas não eram tão fáceis quando se tratava de relacionamentos entre homens e mulheres. Na carruagem, Theodor não percebeu para onde estavam indo, já que estavam indo para o palácio. A garota desceu da carruagem, onde as crianças já esperavam e depois começaram a conversar alegremente com ela. Helena conhecia todas essas crianças porque a princesa tinha ajudado elas através dela. As crianças começaram a abraçar Helena, e então uma delas ordenou que a garota se afastasse deles. Helena garantiu que só queria comprar algumas flores, mas o menino não acreditou em uma palavra da nobre, pensando que ela queria roubar e vender as crianças. Helena entendeu porque Jacques não confiava nela, mas não podia fazer nada a respeito e decidiu visitar as crianças mais tarde. Depois disso, Theodor falou sobre sua especulação sobre Jacques, que ele era do continente oriental. Recentemente, houve um aumento na atividade de vendedores por pessoas do continente oriental. Jacques era uma vítima, tendo sido vendido a um nobre que o abusou. Theodor prendeu uma flor no cabelo de Helena, dizendo que a garota era muito mais bonita do que aquela flor. Helena explicou que comprou todas as flores das crianças para sua babá, a princesa e os servos no palácio. Pouco tempo depois, a princesa no palácio estava histérica, já que sua Helena favorita tinha ido até o palácio, mas sem passar para vê-la, apenas deixou algumas flores para trás. De repente, Penine perguntou a Theodor o que ele estava fazendo em seu escritório. O homem estava muito curioso sobre por que sua irmã não lhe enviou um convite. Theodor percebeu que a princesa queria que ele fosse à festa com Helena como parceiro e fizesse aquele casal traiçoeiro pagar pelo que tinham feito. Quando o homem decidiu se oferecer como parceiro, Helena começou a garantir que não queria usar Theodor em seus assuntos pessoais, porque não estava atrás de vingança. Para ela, essa festa era apenas um trabalho comum, para que pudesse alcançar seu objetivo. Atualmente, Theodor revelou que Helena na verdade não estava pensando em torná-lo seu parceiro para a festa. O plano desmoronou diante de seus olhos, então ela ficou decepcionada com seu irmão. Penine percebeu que, sendo tão conservadora, Helena nunca escolheria alguém com quem não estivesse noiva para ser seu parceiro. A princesa concordou em dar a Theodor um convite se ele pudesse lhe oferecer uma pequena, mas muito divertida, apresentação na festa. Uma carruagem chegou ao palácio, após o que a garota saiu correndo em direção ao escritório da princesa. Penine disse que Charlotte estava muito atrasada, já que Mel já tinha saído há muito tempo. A garota tinha ouvido que Helena estava indo para o palácio, então correu para lá assim que terminou seu tratamento. A garota era a filha mais velha da duquesa da casa de Lorraine, Maria Charlotte. Contrariamente ao seu caráter tímido e fraco, ela criou um fã-clube de admiradores de Helena, sendo uma organizadora ativa de eventos do clube junto com várias outras damas nobres. Charlotte gostava muito de Helena e constantemente negligenciava sua saúde, e mesmo após sua recuperação, estava com muita pressa para chegar ao palácio para vê-la. A princesa revelou que elas falavam principalmente com Helena sobre seu primo problemático. A garota achava que a culpa era dela por ter sido feita refém, e se isso não tivesse acontecido, ele não teria se tornado assistente de Helena. Charlotte falou sobre a vez em que Theodora tomou como refém, ordenando que a princesa lhe desse Helena de Blois para que ela pudesse se tornar sua senhora. Por causa dessa ameaça, Penine não teve escolha a não ser fazer do homem o assistente de Helena. A garota decidiu animar sua irmã lhe pedindo que levasse os doces para Lady Helena. Lucy ainda estava envergonhada de voltar ao escritório, embora achasse que Maurice não se importava com ela, porque o dia todo ele estava ocupado lendo relatórios sobre Zefir. De repente, a garota foi puxada por seus conhecidos de longa data na padaria. Eles falaram sobre o rapaz que Lucy gostava, mas que a rejeitou.
A loira estava com ciúmes de sua amiga porque ela estava muito próxima de Helena. De repente, na conversa, Lucy ouviu que sua amiga tinha visto a carruagem da casa de Lorraine no Distrito Leste. A cavaleira tinha certeza de que Charlotte estava sob prisão domiciliar na propriedade. A carruagem de Charlotte chegou à Ordem de Novembro. Maurice tinha recebido uma carta sobre a visita da garota e pretendia ser seu acompanhante, mas a nobre estava chegando em negócios pessoais e não precisava de um séquito. Charlotte se aproximou da porta do escritório de Helena quando ouviu um barulho incomum. A garota entrou e viu Helena sentada em cima de Theodore. Charlotte ordenou ao homem que se afastasse de Helena imediatamente, já que ele não era digno dela. Mais tarde, a garota se sentou, incapaz de parar de chorar, ouvindo a explicação de Helena, decidindo se livrar de Theodore por um tempo, e ordenou que ele levasse alguns papéis ao escritório central antes da chegada de Charlotte. Na mesa de Helena, Theodore notou um livro sobre como seduzir o sexo oposto. O homem começou a provocar Helena, depois ambos tropeçaram e a garota acabou em cima de Theodore. Helena presumiu que a garota nobre estava próxima de Theodore, mas isso não era verdade. Eles nunca tiveram um bom relacionamento e recentemente se distanciaram ainda mais um do outro. Charlotte disse que tinha vindo à casa de Helena para lhe dar doces, mas eles tinham caído e estragado. Apesar de tudo isso, Helena decidiu experimentá-los, o que realmente tocou Charlotte. Em um dos becos, o ladrão encontrou um gato, a quem imediatamente agradeceu por sua ajuda quando os cavaleiros quase o pegaram. Ele tinha conseguido um convite para uma festa de nobres, então agora tinha a chance de roubar o colar da princesa. Nesse momento, o capitão convocou Maurice ao seu escritório para perguntar sobre os planos para capturar Zephyr, mas eles ainda não tinham elaborado um plano. As queixas dos burgueses estavam crescendo dia após dia, e eles até ofereceram uma recompensa, mas os cavaleiros ainda não tinham encontrado nenhuma pista. Como medida temporária, o comandante prometeu a seus superiores capturar Zephyr nessa festa, mas o homem estava muito preocupado que o ladrão não aparecesse nela. Maurice pensou que ele definitivamente apareceria lá, afinal, ele era muito previsível desde a última vez em que apareceu para roubar o colar de Sua Majestade. Naquele dia, o jornal tinha na primeira página a notícia de Theodore assumindo o comando de Helena de Blois. Naquele momento, o comandante percebeu que Zephyr aparecia sempre que alguma outra notícia ganhava destaque. No Distrito Oeste, as pessoas não se concentravam em um único assunto, por mais sério que fosse. Geralmente, não passava nem uma semana antes de Zephyr reaparecer, já que ele queria chamar a atenção para si mesmo. Isso incomodava o capitão, já que eles poderiam atraí-lo, mas tudo seria em vão se o ladrão desaparecesse como vento novamente. Maurice ficou alarmado pelo fato de que Zephyr estava em silêncio enquanto todos estavam focados na festa. A chuva parou e Charlotte teve que partir. A saúde da garota tinha melhorado, então, a partir daquele dia, ela decidiu ficar morando na capital. Charlotte recebeu um convite para uma festa e queria saber se Helena compareceria. Helena disse que tinha que proteger a princesa. Então, a nobre estava preocupada com o noivado rompido e prometeu proteger Helena. Na carruagem, Charlotte não podia acreditar que Helena tinha prometido vê-la na próxima vez. De repente, a garota percebeu que Theodore estava ao seu lado. Charlotte se mexeu, mas o homem lhe mostrou para ficar quieta. Sentindo que Theodore estava prestes a devorá-la viva, o homem questionou se sua irmã realmente gostava tanto assim de Helena. Helena era a cavaleira mais valiosa da garota, e desde que a salvou, a nobre realmente gostava dela. Theodore disse que se Charlotte realmente se importava com Helena, então ela deveria saber o seu lugar, afinal, ele estava arriscando sua vida para protegê-la. O fato de a garota dizer que Helena gostava dela, mesmo que ela não quisesse fazer o que ele fez, o aborreceu profundamente. Theodore voltou à capital pronto para morrer, tudo em nome de proteger Helena, então ele aconselhou Charlotte a mostrar o mesmo nível de lealdade se ela pretendesse continuar a amar sua senhora. Quando Theodore saiu da carruagem, viu André, que queria atacá-lo e vingar o sequestro da garota. O homem tinha ouvido que André foi acolhido pela família Line depois de ser encontrado à beira da morte. Theodore perdoou o cavaleiro por sua insolência e foi em direção a Helena, já que não podia manter sua senhora esperando. Charlotte caiu no chão, sem perceber que isso significava que Theodore tinha voltado pronto para morrer. O filho de Clermont entrou na ordem enquanto um dos cavaleiros relatava que nada tinha sido roubado nas rondas das fronteiras da ordem. Helena estava muito zangada, sem entender como Zephyr ousava zombar da Ordem de Novembro. Tinha uma mensagem na parede para capturá-lo se conseguissem. Tinha um homem sentado em uma loja de tecidos que não entendia como os cavaleiros não conseguiam pegar Zephyr, já que tinham tantas pessoas. De repente, Helena e seu séquito entraram na loja e pediram ao lojista que se lembrasse do cliente, já que era a única loja na ordem que vendia DY. O vendedor garantiu que tinha muitos clientes e não tinha como lembrar o que o comprador precisava. Helena presumiu que o ladrão poderia ter feito uma compra por uma soma considerável, então pediu ao homem para verificar o livro de registros. O vendedor não queria dar nada, então Theodore o atacou, ameaçando matá-lo. Mais tarde, Lucy se arrependeu, já que não conseguiram nenhuma pista. O vendedor não estava disposto a cooperar desde o início,
E isso deixou Lucy muito cautelosa. Theodore disse que o lojista não queria que Zephyr fosse capturado, porque, mesmo vivendo no território da Ordem, seu status como plebeu ainda era o mesmo. Lady Lebur não entendia por que era ruim ser uma plebeia, afinal, ela também era, mas, apesar disso, trabalhava ao máximo como cavaleira. Helena decidiu passar a noite na Ordem, e Theodore teve que se retirar para a propriedade de Clermont para se preparar para a festa. A garota percebeu que eventualmente teria que enfrentar Joseph. Ela pode ser uma cavaleira, mas metade de sua vida foi dedicada a Joseph e sua noiva. Durante todo esse tempo, ela usou vestidos horríveis apenas para agradar o homem, mas tudo foi em vão. Theodore lembrou ela de que Helena não tiraria a vantagem pessoal dele. O homem foi bastante insistente, mas a garota deixou claro que ele não seria seu parceiro. Ela não tinha o menor pensamento de ganhar respeito. Theodore sabia que afinal, sua senhora era uma pessoa honrada, então nunca recorreria a essa tolice, mas, mesmo assim, ele ainda desejava que Helena o usasse como quisesse, por isso ele estava ao lado dela. A garota decidiu que pelo bem daqueles que se importavam com ela, ela prometeu que ficaria bem. Mais tarde, o capitão estava furioso com as ações de Zephyr, já que a festa seria realizada hoje e eles não tinham pistas. O homem ordenou que o relatório continuasse sem Morrice, já que ele não ajudava de qualquer maneira. Eles precisavam discutir como garantir a captura de Zephyr na festa de hoje à noite. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Ladrão de Colar.